1 Coríntios 14, 6 a 19. Coríntios 6, 14 a 19. Obrigado, irmão. Diz assim: Paulo instruiu a igreja, mostrando a diferença entre a superioridade da pregação da palavra inteligível sobre o falar em línguas, o inteligível. Tá? Então, verso 6 até o 19 é a nossa porção de hoje. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitará se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. E essa palavra sentido é a palavra-chefe do capítulo 14. Sentido. Tá? Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Obrigado, Renato. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua e o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Tem versões que trazem orarei com o entendimento. Melhor. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente, ou com o entendimento. E se tu me disseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém, depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes. Porque tu de fato dás bem graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir a outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Vamos orar? Senhor, nós mais uma vez agradecemos. Não queremos simplesmente dizer por praxe agradecemos, mas temos à disposição um sentimento de gratidão por termos a oportunidade e o privilégio de estudar a Tua Palavra, de sermos instruídos, de experimentar o que Judas diz a respeito do Senhor, do Teu poder de nos guardar de tropeços doutrinários. Não é a nossa esperteza, não é a nossa inteligência, não é a nossa sagacidade ou qualquer coisa do tipo, mas é o Senhor somente. Nós dependemos do Senhor, nós estamos nas Tuas mãos, Senhor. Todos nós que aqui estamos precisamos fazer sentido uns aos outros e ter uma comunicação que realmente edifique, que venha a ser proveitosa no nosso mundo. Ajuda-nos a aprendermos com o Teu apóstolo nesse momento, Paulo. Em nome de Jesus. Amém.
Todos conhecem a história da Torre de Babel. Nós lemos durante a liturgia, onde após aquela geração pós-diluviana, eles empreenderam uma construção de uma torre. E o propósito deles era duplo: fazer com que o nome deles ficasse conhecidos e eles não fossem o quê? Espalhados pela terra. Especialmente Gênesis 11, do 1 ao 4. Como que Deus resolveu essa situação? Como que Deus trabalhou dentro daquela rebelião? Todos tinham uma só linguagem, todos tinham uma só língua, e Deus veio e fez o quê? Trouxe os idiomas. E os idiomas forçaram aquela geração a realmente se separarem pelo grupo de linguagem cognoscível, porque eles entendiam do falar um do outro. Então nós temos esse episódio onde Deus usa línguas como uma evidência de juízo. Nós vamos ver semana que vem que línguas ainda no Novo Testamento é uma evidência de juízo. Paulo vai falar isso. Mas uma outra porção do que nós podemos notar do uso de línguas, especialmente aqui na igreja de Corinto, e especialmente a localização da cidade de Corinto, que eu creio que vai fazer mais sentido para nós conforme avançamos no texto, é que línguas eram um instrumento para unir. A habilidade de comunicar a verdade de Deus em outro idioma não era para criar barreiras e separar, mas para trazer pessoas. E foi isso que aconteceu, por exemplo, em Atos 2. Homens de várias localidades daquela região ali do Oriente, piedosos, celebrando a festa de Pentecostes, ouviram das grandezas de Deus na língua da terra onde eles estavam alojados, situados, fixados, e aquilo trouxe-os para perto de Deus. Nós temos aqui novamente essa situação. Na igreja primitiva, a forma equivocada do suposto uso desse dom estava causando a mesma confusão que houve em Babel. A igreja de Corinto estava experimentando um momento Babel, confusão. Não tinha unidade, mas separação. Era isso que Paulo estava combatendo aqui. Como se aproximaram uns dos outros pelo que entendiam, Deus entende aproximar pessoas a si pelo entendimento claro da sua mensagem. A edificação pretendida por Deus na igreja passa por uma mensagem cujo conteúdo faça sentido. Isso foi a mensagem de semana passada. O conteúdo tem que fazer sentido. Ainda que eu falei o seguinte, que há pregadores que falam português, mas pregam em línguas, mesmo falando português. Não faz sentido o que eles falam. Não dá para entender. Não dá para entender de onde eles estão saindo, aonde eles estão passando e aonde eles querem chegar na mensagem. Mesmo falando o vernáculo comum. A edificação pretendida por Deus na igreja passa por uma mensagem cujo conteúdo faça sentido. E o foco do texto hoje é como também uma linguagem cuja comunicação faça sentido. Quanto mais eu tenho estudado, especialmente sobre pregação e pregação expositiva, no início, quando eu digo nós, eu falo pregadores, o pessoal que está saindo de seminário, a gente tem uma visão utópica de que a pregação é aquela pregação que você fala que todo mundo fica de boca aberta. Uau! Né? E nós somos inclinados e tentados a pensar que esse tipo de pregação envolve uma linguagem rebuscada. Pensamentos muito altos, teológicos, onde as pessoas não consigam se conectar com o texto, o mensageiro e a mensagem. Mas, conforme a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai aprendendo de Deus o que é realmente pregação, especialmente esse capítulo 14 devia ser, pelo menos, tese de doutorado para quem quer especializar em pregação expositiva. É que a pregação, aos olhos de Deus, a pregação útil é aquela que é clara e que tem um conteúdo que faz sentido. É aquela que quando você senta aqui, você ouve, você entendeu a mensagem. E você não teve dificuldades em se prender na mensagem. Então, mais uma vez, fica um incentivo aos irmãos dessa igreja que abrem a Bíblia e falam em nome de Deus. Você tem que fazer sentido
e a sua mensagem, a sua comunicação tem que ser clara. E uma das formas de lidar com isso é ser simples. Ao invés de ser rebuscado, ao invés de ser difícil ou até um pouco mais glamuroso na mensagem, quanto mais simples a mensagem for, não significa que o conteúdo pede significado, pede o seu sabor. Ainda que há muitos que hoje fazem o quê? Eles agam a mensagem, eles tiram o sabor da mensagem. Mas Paulo aqui está falando o que para essa igreja? Está falando o que para nós hoje? Quando você abrir a boca, as pessoas têm que te entender. Se você se posiciona para falar em nome de Deus, as pessoas precisam te entender. É sua responsabilidade. Não jogue a culpa nos outros. Essas pessoas são simples demais, essas pessoas não entendem, essas pessoas não são estudadas. Cristo falou para todo tipo de pessoas. De homens do campo, de pescadores analfabetos a doutores da lei. Ele teve uma linguagem simples, clara para todos. Ainda que o que ele fala não é simples. Mas esse é o nosso desafio. Se nós queremos edificar uns aos outros, tanto a pessoa que aqui está, a pessoa que ocupa a posição aqui, quando nós estamos lá fora conversando, nossa comunicação tem que fazer sentido, nossa comunicação tem que ser clara, nosso assunto tem que ser edificante. Essa é a marca de uma pessoa espiritual, dentro do que Paulo está falando. Então, qual é a ideia central do texto? A edificação aos demais depende de uma mensagem com conteúdo, quanto também de uma comunicação que tenha sentido. Acho que eu vou falar a mesma coisa de diversas maneiras nesse capítulo. É o que Paulo faz. Ele só tem um assunto. Abra a boca para fazer sentido. Abra a boca para edificar. E ele usa todos os recursos que Deus deu a ele para exemplificar essa questão. Então, nós vamos tratar 3 situações nesse texto. Primeiro, qual o proveito de alguém falar e ninguém entender? Nenhum. Qual o proveito de alguém desprender 40, 30 minutos, falar e ninguém entender? Nenhum. Olha o que Paulo fala no verso 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, uma situação hipotética, ele tentando ilustrar, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se não falar por meio de revelação ou de ciência, que é o conhecimento, profecia ou doutrina, dependendo da tradução, ensino. Qual será útil para vocês, igreja? Se eu aparecer aí, e como eu falo muito mais idiomas e mais línguas que vocês, qual vai ser o proveito para vocês se eu não falar de maneira que vocês entendam? Nenhum. Temos 2 pensamentos dentro disso. Primeiro, não há proveito quando o modo principal de comunicar a mensagem e também o conteúdo não é inteligível aos ouvintes. Não há proveito nenhum se a maneira como a mensagem é entrega. Por isso que eu acho um absurdo coreografia na igreja. Qual é o sentido de coreografia para transmitir uma mensagem? Nenhum. Nenhum. Tudo o que se refere em comunicação a respeito da palavra de Deus, tanto a forma de transmissão, quanto o conteúdo tem que ser claro, né? E geralmente fala assim, então faz uma dança profética aí, né? Dança uma profecia aí. Como é que as pessoas vão entender isso? Tudo que Deus faz, Ele quer atingir o entendimento, Ele quer fazer com que nós o conheçamos, pois a vida eterna é essa, João 17,3, que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus, a quem enviaste, conheçam. Não há proveito quando o modo principal de comunicar a mensagem e também o conteúdo não é inteligível aos ouvintes. Por isso que Paulo diz, que útil será, qual é o proveito se eu chegar aí e falar em idiomas e vocês falarem em línguas e vocês não me entenderem? Nenhum. O falar em línguas não resulta em edificação quando não há quem interprete. Paulo está falando simplesmente
do ato de falar em línguas, ignorando os recursos que Deus dá para que a comunicação seja inteligível, que era justamente o que a igreja de Corinto estava fazendo, e o que muitos hoje acham que de fato acontece da parte do Espírito. Aquela comunicação estática, inteligível, e acha que aquilo é manifestação do Espírito, quando não é. Se não há edificação, se não há uma comunicação clara, aquilo pode ser qualquer coisa, que eu não me atrevo a dizer o que é, mas eu tenho certeza que não vem do Espírito. Que não vem do Espírito. O falar em línguas não é o principal meio, não é o principal e o meio mais adequado para produzir edificação na igreja. E hoje é o contrário. Há cultos, congressos, cultos especiais em que você vai receber o batismo com o Espírito Santo e falar em línguas. E se você, numa determinada comunidade, fala em línguas, você é uma pessoa de uma categoria mais elevada daqueles que não manifestam esse tipo de dom. E Paulo está batendo justamente ao contrário dessa tecla. Então esse é o primeiro pensamento. Qual é o proveito de alguém falar e ninguém entender? Nenhum. Por quê? Línguas não produzem a edificação necessária. O segundo pensamento dentro disso: aproveito quando tanto a forma quanto o conteúdo são inteligíveis, passível de entendimento. Fica claro a compreensão. Por isso que Paulo cita o quê? No verso 6. Se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Ele coloca línguas e estes dons onde a comunicação não necessitava de um intérprete. A suposta visita de Paulo à igreja e a sua participação no culto público seria muito mais proveitosa se ele comunicasse de maneira que eles entendessem. Revelação, nós sabemos que é o ato de Deus descortinar algo, por isso que em algumas bíblias, Apocalipse, em inglês não vem Apocalipse, vem o quê? Revelation. Revelação. Descortinar. Mostrar o que está por trás. Isso não precisa de língua. A pessoa chega e fala no idioma e, olha, Deus viu isso e pronto. Ou ciência, o conhecimento que é a percepção de verdades espirituais. Ou profecia, pregação, ou doutrina, ou ensino. Estas coisas são muito mais úteis à igreja do que o falar em outras línguas. Então esse é o primeiro pensamento de Paulo. Lembra, o tema do capítulo 14 é o quê? Promovendo a edificação da igreja. Promovendo a edificação da igreja. Nesse segundo ponto ele está dizendo o seguinte, dentro da promoção da edificação da igreja. Ninguém é edificado se não há entendimento. Nós precisamos nos comunicar de maneira clara. Irmãos, isso vale para qualquer conversa. Não pense que isso, nós não temos língua hoje, isso não... Não, se você abre a boca para conversar com qualquer pessoa a respeito de Deus, é sua obrigação falar de maneira clara e ter um conteúdo claro. Falar de maneira clara e ter um conteúdo claro. Você precisa fazer sentido às pessoas. Qual é o segundo pensamento que Paulo vai mostrar aqui, agora do verso 7 ao verso 12? As pessoas precisam entender o que está sendo dito. Primeiro ele faz uma pergunta: qual é o proveito de eu falar e ninguém entender? Nenhum. Então ele vai partir para a segunda argumentação. As pessoas precisam entender então o que está sendo dito. Verso 7 a 12. É assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também a trombeta, se der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizes, ou o que dizeis, melhor dizendo? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Note que não tem nada a ver com línguas espirituais, né? Com aquela questão de língua dos anjos.
Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Quando Paulo ele vai trabalhar esse ponto de que as pessoas precisam entender o que está sendo dito, ele vai usar 3 ilustrações. E ele vai aplicar. 2 ele faz uso de instrumentos, e a terceira ilustração ele faz uso dos idiomas, né, das vozes que há no mundo. As 2 primeiras são instrumentos musicais, objetos inanimados, mas que precisam de um toque certo, a fim de que façam sentido aos que ouvem. Você participaria de uma sinfonia de uma nota só? Imagina que tortura. O piano tem, o violão bom, quem quer pão, né? E o baterista, pá. Que loucura é essa? As pessoas não sabem tocar. Se objetos inanimados, não dotados de inteligência, mas precisam ser manuseados de tal forma que isso faça sentido, quanto mais nós que podemos nos comunicar de fato. Quanto mais nós que podemos nos comunicar de fato. Primeiro, o exemplo que ele usa é da flauta. A flauta tocada precisa da distinção de sons para que a harmonia da música seja notada, ou faça sentido aos ouvintes. Por isso ele diz, no verso 7, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não derem bem distintos, tudo isso contribui para que a visão odiena do que é línguas, essa manifestação estática, caia por terra. Aquela coisa de transe. Paulo está falando que quando esse tipo de manifestação acontece, há uma clara distinção de sons, especialmente do conteúdo. E o segundo exemplo, ele fala da trombeta, da trombeta para os militares, o toque para chamar para a guerra. O verso 8. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? E alguns chegam até a aplicar ou espiritualizar esse texto, dizendo que Paulo está falando da urgência da igreja de Corinto, por exemplo, ficar pronta para uma batalha espiritual ou qualquer coisa que envolva a igreja. Eu creio que pode ser uma aplicação, mas que não é o sentido do que Paulo está querendo dizer aqui. Mas a ideia desses 2 instrumentos é que eles precisam fazer sentido para que haja harmonia. Para que as pessoas apreciem a música. Como que uma mensagem será apreciada se não houver harmonia na mensagem? Se não houver clareza na mensagem? Então Paulo faz a aplicação. Verso 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível. E por língua aqui ele não está se referindo mais ao dom de língua. Ele está falando do órgão da fala. Ele não está falando do dom, ele está falando do órgão. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Tal como instrumentos musicais e a trombeta oferecem sons distintos para seus respectivos propósitos, assim também a igreja de Corinto deveria usar o órgão da fala para fazer sons distintos, porque do contrário, para ninguém estariam falando e não teriam efeito nenhum. Essa é a ideia de falar ao ar. Talvez para nós é falar com a porta. Estou falando com a porta. Estou falando dessa forma. A segunda ilustração que Paulo usa é sobre o uso de idiomas, o verso 10 ao verso 12. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Vale lembrar que Corinto era como se fosse... Alguém pode ir lá pedir para parar de bater? Só fala para dar esse lado, cuidar para não deixar batendo, que está me desconcentrando aqui. A igreja de Corinto era igual a cidade de Corinto era como, por exemplo, o Rio de Janeiro, uma cidade portuária que recebe visita de muitos estrangeiros,
né? Você já deve ter tido a experiência de algum ponto da cidade ouvir uma língua estranha. Você está passando e você você quer experimentar isso? Vai numa pastelaria. Vai no chinesinho. Eles têm lá, eles falam de boa. Né? Eu tenho isso, por exemplo, quando eu estou na reunião de pastores e às vezes eles falam inglês. Eles falam inglês, nesse sentido. Mas na cidade nossa aqui, nós sabemos o que é você estar num ambiente, perceber que alguém está ali, mas não conseguir se comunicar com aquela pessoa, e menos ainda entender o que aquela pessoa está dizendo. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, tinha 2 portos. Era um ponto de comércio pesado naquela região, onde eles estavam situados. Era uma cidade que recebia muito estrangeiro. Era uma cidade que estava habituada com idiomas, com pessoas de outros povos, de outras falas. Por isso que Paulo ele vai dizer aqui, falando-se que há muitos sons no mundo. Tal como no dia a dia eles experimentavam a presença de estrangeiros com um idioma diferente e sem, contudo, poderem se comunicar propriamente por não entenderem, essa alienação de relacionamento devido ao não entendimento da linguagem não deveria ser experimentada na igreja. Ou seja, se eles no dia a dia passavam e viam pessoas que falavam uma outra língua, mas não conseguiam se relacionar com aquelas pessoas porque havia uma barreira linguística e de entendimento, isso não deveria acontecer na igreja. A igreja não é um lugar de se ter barreiras. Não deve existir barreiras na igreja, mas unidade, união, proximidade. A ideia de Paulo é o seguinte: mesmo existindo diferentes sons, como ele fala no verso 10, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, isso referindo-se aos idiomas. Contudo, estes sons não são sem sentido. O que essas pessoas falam tem sentido, ainda que você não está entendendo, mas isso para elas tem sentido. Se alguém fala e os ouvintes não conseguem entender o que está sendo dito, então segue-se que uma comunicação significativa não aconteceu de fato. Imagina se falando português nós já nos tropeçamos no entendimento. Nós conversamos com alguém e aí a gente tem aquela volta, olha, mas não foi isso que eu quis dizer, foi nesse sentido que eu quis dizer. Não, mas você entendeu errado. Se falando português nós já temos esse problema, imagina com línguas. Imagina com línguas. Assim, se a comunicação não for inteligível, isso fará com que os irmãos em Cristo sejam estrangeiros uns aos outros. Por isso que Paulo fala no verso 11, se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Não deve haver barreiras. Línguas sem interpretação, além de não edificar, causam um dano maior que a de levantar barreira entre os irmãos. Isso não é o que nós experimentamos, pelo menos no nosso contexto, mas no contexto onde as pessoas têm a prática disso, é notório que há uma barreira e uma distinção entre uma classe de pessoas espirituais e não espirituais. Aqueles que manifestam, pensam que manifestam isso, e olham para os demais, e os que não manifestam que se sentem a pior pessoa do mundo, porque elas não tiveram essa habilidade. Mesmo sendo um ótimo esposo, um bom pai, um bom filho, fiel na igreja, fiel a Deus, mas se sentem inferior porque não tem esse tipo de manifestação, e Paulo está tratando justamente o contrário disso. Qual é a conclusão de Paulo no verso 12? Assim, pois, também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Paulo conclui o seguinte: zelo espiritual deve ser direcionado para o uso progressivo dos dons, que resultam de fato na edificação da igreja. Nós não nos reunimos porque nós não temos certas coisas que as outras igrejas têm. Nós não nos reunimos porque aqui eu não grito e eu não faço qualquer tipo de escândalo. Nós não nos reunimos aqui porque eu não fico pedindo dinheiro para vocês.
Nós nos reunimos com o propósito de edificar. Toda vez que você passar a chave na porta da sua casa e se dirigir para esse local, coloque isso na sua mente. Eu estou indo para ser edificado e eu também quero edificar alguém. Esse é o foco. Se perder o foco da edificação, nós vamos transformar a igreja num clube, onde eu tenho que ir para me sentir bem, onde eu tenho que ir para que algo aconteça para o meu prazer, onde as minhas necessidades têm que ser atendidas do jeito que eu espero, e tem que falar, tem que ser a minha cara, tem que ser do jeito que eu penso. Não. Estamos reunidos debaixo do nome e da autoridade de Cristo, debaixo da autoridade da palavra dos apóstolos para edificação. Para que você cresça em Cristo. Para que você seja mais parecido com Cristo. E qual é o terceiro pensamento de Paulo? Primeiro, ele faz a situação hipotética. Qual é o proveito de eu falar e ninguém entender? Nenhuma. Depois ele faz a progressão do seu pensamento. Então fale de maneira que todos entendam. E a terceira, ele aponta o seguinte: até quem faz o uso de dons não é edificado. Do dom de línguas não é edificado. A pessoa que faz uso de línguas não edifica a si mesmo nem aos demais. A pessoa que faz uso de línguas não edifica a si mesmo nem aos demais. Do 13 ao 19, pelo que fala em outras línguas, deve orar para que possa interpretar. Para que possa interpretar. Muita gente pega, especialmente o versículo 3, ou melhor dizendo, o versículo 2, pois quem fala em outras línguas não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende e o Espírito fala mistérios, para legitimar aquela prática solitária do uso de línguas, com o pretexto de que, não, essa pessoa está edificando a si mesma. Paulo está terminando a argumentação, pelo menos nesse ponto, dizendo, essa pessoa, se ela não tiver interpretação, nem ela vai experimentar aquilo de maneira proveitosa que ela está realizando. Se ela não entender o que ela está falando, nem ela vai ser edificada. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente ou o meu entendimento é infrutífero. Que farei, pois? Paulo ele faz uma pergunta para resolver o problema que ele levantou. Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Eu vou falar direto entendimento, que é a melhor tradução. Orarei com o espírito e também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Poxa, isso daqui daria uma martelada em muitos louvores e cânticos que nós temos hoje. Onde as pessoas falam, não chegam a lugar nenhum e não se entende a mensagem do outro. Fica naquela repetição desgastante de frases e termos, achando que pela muita repetição e pelas não repetições Deus está sendo adorado. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da sua ação de graças? Como alguém vai concordar contigo, visto que não entende o que dizes? Porque tu de fato dás bem graças, você está fazendo o que é certo, mas o outro não é edificado. Então se o que você faz, mesmo sendo certo, não resulta para o bem do outro, é inútil. É inútil. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que a todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, quais são as 3 ideias dentro desse texto para a gente finalizar? O que Paulo diz aqui, então? As línguas, elas são úteis apenas quando a interpretação está presente. No contexto da igreja, Paulo está dizendo, só há utilidade de alguém abrir a boca e falar em outro idioma se tiver interpretação. Senão, fique quieto. Fique quieto. Verso 13 e verso 15, que foi o que nós lemos. Porque se eu orar em outra língua, eu devo também orar para que possa interpretá-las. Então esse é o primeiro pensamento. Só há utilidade se houver interpretação. O segundo pensamento de Paulo, versos 16 e 17, é que línguas são só válidas quando trazem edificação. Além da necessidade da interpretação, tem que trazer edificação, tem que comunicar, tem que fazer sentido. Versos
16 e 17. E se tu bendisseres apenas o Espírito, como que o outro vai participar daquilo que você está fazendo para Deus, se o outro não entende? Por que então você está abrindo a boca para falar algo e fazer algo que o outro não vai entender? E o terceiro pensamento: a preferência pela linguagem clara deve ser prioridade. Paulo ele termina dizendo que ele prefere falar 5 palavras no seu entendimento do que 10.000 em outras línguas. Infelizmente, não é o que nós vemos hoje. Nós temos, não pouco, mas muitos, eu posso até dizer em alguns casos, irmãos, que estão redondamente enganados com o que eles estão praticando dentro da igreja. Não porque eu estou dizendo, mas pelo que Paulo está dizendo aqui. Não é simplesmente a manifestação, mas é a maneira como é feito, a maneira como acontece. O Espírito Santo não inspiraria o apóstolo a deixar estas leis ou essas prescrições, esses preceitos, e ele mesmo não levar pessoas a se submeterem à regra da palavra. Qualquer lugar onde não houver submissão à palavra de Deus, lembra que foi falado semana passada, será um lugar de confusão. Será um lugar de confusão. E Deus não é Deus de confusão. É de ordem e decência. Então o que nós podemos tirar de tudo que nós vimos hoje? Que é uma coisa muito simples. Você e eu precisamos fazer sentido. Nossa comunicação tem que ser clara, e quando abrimos a boca é para edificar. Não é para falar ao ar. Não é simplesmente para fazer sons. Você, como um embaixador de Cristo, prestando a linguagem de 2 Coríntios capítulo 5, você fala em nome de Deus. Não dê mau testemunho de quem Deus é. Não tendo uma comunicação clara e não fazendo sentido na vida das pessoas. Não acho que nós não vamos prestar contas disso. Jesus fala em Mateus o seguinte, que toda palavra frívola que tivermos proferido, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar conta. Tenho entendido que é muito mais negócio ficar calado do que falar. É isso que Provérbios ensina. É muito mais negócio você só se manifestar quando for perguntado, ou se manifestar quando você tiver plena certeza que o que você falar vai ser útil, vai transmitir graça aos ouvintes, vai edificar. Mesmo que você não fale em línguas, você ainda pode cair nesse erro. Mesmo que você não tenha essa manifestação sobrenatural, você ainda pode usar o seu órgão e não edificar, não ser entendido e não fazer sentido às pessoas. Vida cristã é uma vida de ordem, do início ao fim, em todas as áreas, aonde nós nos posicionamos para representarmos Deus. Essa é a mensagem de Paulo, pelo menos nessa parte. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos com que a nossa comunicação seja clara. Às vezes nós falamos e não se aproveita nada do que falar. Às vezes a fala é mais uma externalização de um coração orgulhoso que quer ser notado, que quer ser visto, do que aquele coração humilde que entende que só Cristo pode de fato edificar alguém. Ajuda-nos, ó Deus, porque nós falamos muito, falamos todo dia, nós falamos a toda hora, nós estamos sempre falando, mas que nós não estejamos sempre sendo sem sentido, sem noção, sem clareza, sem graça, sem edificação, sem significado para as pessoas. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, até semana que vem. E hoje nós teremos oração.